Olá, hoje nosso foco é o capítulo 22 de Ezequiel. É uma mensagem, assim, bem dura para Jerusalém. O texto chama a cidade de Cidade que Derrama Sangue. Já começa impactante, né? Fala de um julgamento que está vindo e confronta um monte de práticas que o profeta considera detestáveis. Exato, e logo no início, fica claro que a acusação é de contaminação, tanto pela idolatria quanto pela violência. O texto diz que isso está, apressando o fim da cidade, ela se torna culpada, impura. Tá. E como o texto aprofunda isso? Quais são essas práticas? A lista é longa e, olha, bem específica. O que eu acho fascinante aqui é como descreve uma falha que parece total, sistêmica mesmo, na sociedade da época. Começa com os líderes, os príncipes, né, usando o poder para derramar sangue, para violência. Hum, Poder e violência. Isso. Mas não para aí. Fala de desrespeito aos pais, opressão de estrangeiros, órfãos, viúvas. É interessante como mistura pecados sociais, digamos assim, com coisas mais pessoais, familiares. Exatamente. E continua: desprezo pelo que é sagrado, profanação dos sábados e mais, calúnia, comer em santuários pagãos nos montes, idolatria clara, atos lascivos, incesto, até mesmo violação de mulheres durante o período menstrual, que era considerado impuro. Nossa, E ainda tem a parte econômica, né? Suborno para matar, cobrar juros abusivos, extorsão. Mas o ponto central que meio que conecta tudo isso é a acusação divina. Você se esqueceu de mim. faz sentido. Quer dizer, não é só uma lista de regras quebradas. É um rompimento maior, né? Com Deus, com comunidade. Perfeito. É uma quebra de relacionamento em todos os níveis. E essa ligação entre injustiça social e o esquecimento espiritual é muito forte no texto. E qual a consequência disso tudo para Israel, segundo Ezequiel? Bom, aí entra uma metáfora bem forte, a da escória de metal. O texto compara Israel a metais impuros, sabe? Cobre, estanho, ferro, chumbo. Aquilo que sobra, que não serve para nada depois que você tenta refinar prata. Então Israel seria essa escória. Na visão do profeta, sim, um resíduo sem valor naquele momento. Por isso, o julgamento é descrito como uma fornalha. Deus reuniria o povo em Jerusalém, mas não para proteger. Seria como jogar esses metais impuros numa fornalha para derreter tudo com fogo da sua ira. Que imagem. E o propósito declarado é que, através dessa experiência terrível, eles finalmente reconhecessem quem é Deus. Impactante mesmo. Mas você mencionou a falha sistêmica. O texto aponta culpados mais específicos. Como a liderança entra nisso? Ah, sim. A responsabilidade é distribuída, mas a crítica e a liderança é pesadíssima. Os príncipes, por exemplo, são descritos como leões ou lobos mesmo, devorando pessoas, pegando tesouros, bens. E os sacerdotes, que deveriam zelar pela lei. Pois é, acusados de violar a lei, de profanar o sagrado. Diz que eles não faziam distinção entre o puro e o impuro e ignoravam os sábados. Uma falha total na função deles. E os outros níveis de poder. Também são criticados. Os oficiais, agindo como os príncipes, derramando sangue por lucro sujo. E os profetas? Esses são acusados de enganar o povo, falsas visões, mentiras, dizendo assim diz o Senhor quando Deus não tinha falado nada, basicamente acobertando tudo. Parece que ninguém escapa dessa análise. Não mesmo. Até o povo da terra, a população em geral, é incluída, praticando extorsão, roubo, oprimindo os pobres, os estrangeiros. É um quadro de corrupção generalizada, de cima a baixo. Que cenário desolador. E aí tem aquela parte, né? Sobre Deus procurar alguém. Sim, esse é um momento crucial e muito triste no texto. Diz que Deus procurou alguém. Alguém que pudesse construir o muro e se colocar na brecha diante dele em favor da terra para que não fosse destruída. E E não encontrou ninguém. Ninguém. Esse é talvez o ponto mais sombrio de todo o capítulo. a ausência de um justo.
De alguém para interceder. Exatamente. A falta de alguém disposto a defender a justiça, a retidão em meio a toda essa crise. E isso, no contexto da profecia, sela o destino da cidade. A falha não era só dos corruptos, mas da coletividade que não gerou essa resistência moral. Essa busca por alguém na brecha e não achar ninguém. Caramba! Que não houve intercessor, a ira divina seria derramada. Eles teriam que arcar com as consequências dos seus próprios atos. A responsabilidade final é deles. Isso deixa a gente pensando, né? Uma reflexão que vem direto do texto. O que acontece quando uma sociedade inteira, assim, falha? Quando não surge ninguém disposto a ficar na brecha, a defender o que é certo em tempos de crise generalizada? Qual o peso da nossa responsabilidade, não só individual, mas como grupo, para evitar um colapso desses que Ezequiel descreve? Fica aí a pergunta para a gente pensar.